Marcos capítulo 6. E disse o Senhor Jesus, E Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O 37. E ele, porém, respondendo-lhes, disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse, quantos pães tendes? E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E aqui em São João capítulo 6, o Senhor Jesus disse, Jesus é o pão da vida para os que crê. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que sejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui Marcos diz como distribuiu o verdadeiro pão do céu. Marcos capítulo 16, que hoje em dia já não se prega muito mais, né, meus irmãos? Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ponharão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Então o Senhor Jesus diz: eu sou o pão vivo. Vocês não vêm a mim por causa dos sinais, dos prodígios, porque eu expulso o demônio, porque eu curo os enfermos, coxos, cegos, cancerosos, os leprosos. O Senhor Jesus disse: vocês não vêm a mim por causa dos sinais, mas vocês vêm a mim porque vocês comeram o pão vivo. E a partir do momento que vocês comeram o pão vivo, vocês estão saciados. O Senhor Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos: dai-lhes de comer. Aí os apóstolos do Senhor Jesus disseram: mas só tem 5 pães? Só tem 5 pães? E tanto de peixe? E o Senhor Jesus levantou para o alto e multiplicou. O Senhor Jesus diz que aquele que crê nele, aquele que comeu esse pão vivo, nunca mais terá fome. E aquele que beber desse manancial, dessa água viva que é o Senhor Jesus, nunca mais terá sede. E o Senhor Jesus diz que a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ao Senhor Jesus falando da ressurreição do último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que me vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então todas as pessoas têm que conhecer essa verdade. O Senhor Jesus falou lá no livro de Marcos, capítulo 6, que as suas ovelhas estavam dispersas, que as suas ovelhas estavam como sem pastor. O Senhor Jesus disse ali. O Senhor Jesus disse no Marcos, capítulo 6, e o verso 34, Jesus disse: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. Então, milhões e milhões de ouvintes, temos que ensinar essa doutrina. As ovelhas de Jesus estão dispersas, sem pastor, sem alguém para dirigir o rebanho. As ovelhas de Jesus estão dispersas, sem ninguém para dirigir o rebanho, sem ninguém para ensinar essa doutrina santa. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, o Senhor dá um alerta, a profecia contra os pastores infiel de Israel. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem a quem as busque. Portanto, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão,
E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Então aqui o Senhor fala que as suas ovelhas andam na escuridão, dispersa. As suas ovelhas não têm o pastor para cuidar delas. Não tem o pastor para dar o pão da vida, que é a doutrina, a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos. Não são todos. Mas o Senhor fala que as ovelhinhas estão dispersas, sem a quem as procure, sem a quem zele das ovelhas de Deus. Por isso que na multiplicação do pão, o Senhor falou para os apóstolos, para os discípulos: eles estão como ovelhas sem pastor. E por isso que eles iam até Jesus, para ouvir a palavra da salvação, a palavra de vida eterna. Que o Senhor Jesus tinha a palavra de vida eterna, e é o tempo de hoje. As pessoas estão sem a palavra de vida eterna, porque o Senhor Jesus diz: quem comer do pão vivo, quem crê em mim, que eu vim em carne e osso, e sou o Filho de Deus, diz a palavra de Deus, que vai ser ressuscitado no último dia. Aqueles que batizar nas águas do santo batismo. Quantos que não batizou? Porque as ovelhinhas de Jesus estão dispersas. As ovelhinhas do Senhor estão dispersas. E o Senhor tem alertado para nós buscar as ovelhinhas e pregar essa doutrina da salvação. Que muitos partiram sem Jesus Cristo, mas muitos estão ouvindo a palavra da verdade, a palavra santa. Então, milhões e milhões de ouvintes, Jesus é o pão vivo. Se ninguém pregou para você, hoje nós estamos pregando aqui. Jesus é o pão vivo. Se você comer desse pão, nunca mais terá sede. E se você beber a água que é Jesus, você nunca mais vai ter sede. Se comer o pão de Jesus, você nunca mais vai ter fome. E Jesus é o bom pastor, que diz no livro de São João, capítulo 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E diz que o pastor fala e as ovelhas ouvem. Jesus avisou há muito tempo: as minhas ovelhas andam dispersas. Ninguém busca mais as desgarradas. Ninguém busca mais as doentes, a ferida. Mas o Senhor naquele dia vai buscar uma por uma que estão dispersas, que foi jogada fora. Porque o Senhor conhece todas as ovelhas que estão dispersas, sem pastor, sem as quem possa ensinar o caminho santo da palavra da doutrina, que é essa palavra santa aqui, que ensina o caminho da verdade. A santa paz de Deus.